Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um study vlog, só que ele é um study vlog tranquilo. Eu acho até que eu vou incluir a aula de Libras nele, hoje é quarta, e é um dia que eu só tenho aula de Libras de 4 às 5, de 3 às 5, e aí mais tarde eu vou pra faculdade. Agora é meio-dia e eu vou começar a estudar. Eu preciso ver os materiais novos que os professores postaram, mas eu sei que eu tenho 3 capítulos de um livro do Adam Smith para aula de amanhã de Economia Política, e eu também tenho que ler os slides e o texto de Constitucional. Eu acho que tem mais coisa. Eu vou fazer a lista aqui agora com vocês, eu vou botar já o meu lo-fizinho pra tocar. Tempos que eu não estudo escutando um lo-fi, eu acho que eu só tava estudando no estresse, que era só na semana de provas, que era quando eu tirava tempo pra sentar realmente e estudar sem ser lendo o texto dentro do ônibus. Agora eu vou ler em casa, gente. Eu tô tão emocionada com isso. Mas enfim, vamos ao vídeo. Então essa primeira parte eu tirei pra organizar e eu deixei gravando pra vocês. Gente, foi o ó gravar esse vídeo, porque eu tava com o ring light quebrada. Eu derrubei ele no chão no domingo. E simplesmente eu tive que fazer uma pilha de livros e colocar o telefone em cima, torcendo pra ele não cair. Tanto que o outro negocinho que fica com caneta nem tá ali. Por isso, porque ele tava segurando o telefone. Atualizando vocês, aumentei a minha lista porque tinha mais atividade, e aí a prioridade de agora é fazer as atividades de Libras, porque é a aula que eu tenho hoje, e depois começar a ler o texto, depois que eu voltar da aula eu posso terminar, se for o caso. Inclusive descobri que tem um texto extra também pra aula de economia. O professor tá batendo sem dó, né? Porque 3 capítulos mais um do texto extra. Que desespero. Mas como eu tô fazendo poucas matérias esse semestre, porque eu eliminei algumas coisas do curso de História, tá mais tranquilo, né? Hoje foi o primeiro dia essa semana que eu sentei pra estudar. Isso é uma prova de que tá tranquilo. E aí, tipo, simplesmente tem aqui as aulas de Libras. E eu tô ficando levemente preocupada porque tem muita atividade. Eu acabei de assistir alguns vídeos. Eu não entendo nada de língua de sinais. Eu conheci o alfabeto, provavelmente por causa dos vídeos da Aline Barros quando eu era criança. E o alfabeto eu sabia. Era a única coisa mesmo, porque o bom dia eu fiquei meia hora ali assistindo o cara fazer, porque tem um símbolo específico. Aí tinha o boa tarde e boa noite. Entendeu? Estou aprendendo alguma coisa. E aí tá com a data errada, tá com a data do ano passado. E tem muito material pra hoje. Eu imagino que a aula mesmo vai ser mais pra praticar. E aí tá aqui Fonologia 2 pra hoje e pra semana passada. Então eu imagino que eu tenha que assistir todos esses materiais e treinar isso em casa. Tá, não existe o arquivo aqui que tava aqui. Enfim, eu vou assistir. E aí vou descobrir se tem aula hoje. E eu acho que tem sim. E o que eu devo fazer com tudo isso? Oi, tudo bem? Meu nome é... Tchau. Atualizando, fiz essa anotação aqui com uma atividade que a professora passou. A outra eu gravei, eu acho que eu vou conseguir botar aqui. E, tipo assim, eu assisti essas. Isso ali é um filme que tem que assistir também. E, assim, não vai ser agora, porque já vai dar 1 hora, eu vou parar pra almoçar. E depois eu vou voltar pra estudar as outras matérias. Eu assisti todas essas aulas. Todas são muito curtinhas, então não demorou muito. Eu demoro mais pra aprender o que tem que fazer mesmo. E aí, como vocês podem ver, tem um monte de aba aberta. Tem um monte de aba aberta, porque tudo eu tenho que pesquisar, porque eu não sei nada. Tá sendo muito legal, eu tô gostando. Tipo, oi, tudo bem? E eu acho que eu vou gostar, eu vou pegar o gosto, vou querer fazer um curso mesmo pra aprender a falar Libras, tipo, tudo. Eu acho que vai ser importante pra mim. E eu adoro idiomas, né, gente? Você que me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu já estudei espanhol, já estudei alemão, já estudei inglês. Então, tipo assim, Libras é mais um desses e oficialmente poliglota agora, né? Porque, oi, tudo bem? Já tô sabendo tudo aqui. Eu não aprendi o bom dia porque ele é mais complicado, mas boa tarde é... Não, esse é boa noite. Boa noite e boa tarde. Né, gente? Fala os cumprimentos e acha que tá sabendo, mas é basicamente o que eu sei em alemão. Em alemão eu sei mais leitura do que a fala mesmo, porque é mais complicado e eu não tive oportunidade de conversar, assim, mas eu lia bem. Então, com Libras está sendo mais falado que
entender mesmo. Como professora em sala, eu até que entendi bastante coisa. Enfim, agora eu vou fazer uma pausa, tem mais ou menos uma horinha que eu tô aqui. E eu vou dar check na minha lista, eu vou até escrever que eu fiz essa atividade e não tinha. E aí eu aprendi os sinais também, que aqui tinha muito sobre gramática de Libras. E aí tava dizendo sobre movimentos de mão e, enfim, configuração ali toda. E aí a professora pediu pra pesquisar 3 sinais que tivessem o mesmo movimento de mão e a mesma configuração e o mesmo movimento. Tipo, televisão e trabalhar. Tipo, trabalhar, televisão. Eu acho que televisão é isso, eu não tenho certeza. Aí os que eu pesquisei são desculpa, evitar e idade, porque eles têm a mesma configuração do tipo um Y. E aí, desculpa, evitar, que não pode confundir com boi. Boi é assim, eu descobri agora assistindo o vídeo, então desculpa. E idade, eu acho que é assim. Eu ainda tô em dúvida, eu vou assistir de novo. É esse dedo aqui assim, ó, idade. Enfim, eu também aprendi a falar meu nome. Meus dots aqui pra vocês. O look, ó. Esse aqui. Como a calça é bem tcharam, eu botei uma blusinha mais neutra. E eu tô tentando não usar tanto preto, porque reclamaram do preto. Eu tô indignada, tô falando isso direto. Reclamaram que eu usei muito preto na primeira semana. A menina da faculdade disse que a minha cor era preta. Eu vou pentear, porque tá horrível isso aqui. Ela falou assim, sua cor é preto, que você veio de preto a semana toda. E aí, tipo, eu postei um vídeo com os looks da primeira semana no TikTok. Quando eu juntei, eu vi que tinha preto em todos. Nos 2 primeiros dias eu usei calça jeans e na sexta-feira tinha uns cachorrinhos brancos na minha blusa. De resto, foi tudo preto. E aí comentaram assim, eu gostei do que tem preto. Eu falei, então você tem muito bom gosto. Ainda botei um coraçãozinho do lado, né? É isso, gente. Reclamaram, aí eu tô mais colorida. Essa semana eu usei rosa. E se você não me acompanha lá no Instagram e no TikTok, eu com certeza postei lá stories com a calça rosa. E vídeo também, vloguinhos menores do Acabo de entrar em 2 salas que não eram a minha. Nem parece que assisti aula semana passada. Eu simplesmente não sei andar aqui. É tudo igual e tem nomes diferentes. Eu tava no bloco informática ao invés de estar no administrativo, enfim. A aula é no auditório da pós. Eu simplesmente estou procurando a sala de aula tradicional quando a professora cedo botou que era no auditório da pós. Perdida por amor. Existe um contraponto àquele fenômeno, né? Então, se Esse foi meu primeiro dia de estudos lá nessa área de estudos da biblioteca. E eu já tinha ido lá pra conhecer, pra saber onde era. E eu achei que era junto, igual lá na Rural de Seropédica, mas é separado a parte dos livros dessa parte. Então eu podia acessar mesmo sem ter cadastro. E eu aproveitei, gente, pra ler o tal do livro do Adam Smith, que eu não tinha lido no dia anterior. Esse papo de, depois da aula eu leio. A realidade é que eu tava há muito tempo sem estudar já, porque fiquei de férias e perdi o hábito. E muito tempo sem ter
tempo mesmo pra estudar, pra sentar e ler e tudo mais. Eu fazia isso muito de vez em quando. Eu mais estudava no ônibus e na própria faculdade lá do que em casa. Então, eu tô retomando esse hábito aos poucos essa semana, quando eu tô editando esse vídeo, né, já em maio. E esse era no começo de abril, segunda semana de aula, eu já tô conseguindo manter um ritmo melhor de estudos, estabelecendo os dias que melhor se encaixam pra mim, mas nessa primeira semana foi mais complicado, sim. Eu liguei o computador, mas tinha que botar uma senha. Enfim, eu cheguei a acessar, mas não tinha muito o que fazer lá. Eu tava tentando ligar mesmo por causa do SIGA pra poder acessar os textos e etc. Mas não ia adiantar de muita coisa, porque eu leio no tablet, faço minhas anotações e tudo mais, então ia dar errado de qualquer forma. Isso tudo porque eu estava sem bateria, porque eu tava péssima com carregamento de tablet e telefone. Eu tava chegando com todo mundo sem bateria na faculdade. E aí o tablet apagou no meio da aula, né? No finalzinho da aula já eu consegui fazer minhas anotações, graças a Deus. Mas aí pra estudar aí eu precisaria de bateria, dele ligado pra eu poder ler o texto, fazer minhas marcações, etc. E sexta-feira é dia de estágio. Sim, estou fazendo estágio. Eu acho que eu cheguei a comentar disso no último vídeo. E acho que a pergunta que eu mais recebo de longe é: não tô muito assustado. Estágio no primeiro período? E sim, gente, estágio no primeiro período, uma professora recomendou naquela semana de integração que eu filmei pra vocês. E eu acabei não indo na quinta, fui na sexta, como já falei pra vocês no último vídeo. E eu consegui a vaga de estágio. Eu não sou remunerada, eu sou voluntária. Isso gerou até um bafafá lá no TikTok, porque eu estava fazendo libras e fazia estágio no primeiro período. E vocês aqui já sabem, acompanham tudo isso. Se você chegou agora, tem uma série de vídeos aqui falando sobre o meu processo de transferência. Eu vim transferido de outra universidade, eliminei matérias e pude escolher optativas. Então, faço Libras como optativa e escolhi fazer estágio, mesmo ainda no primeiro período, porque eu quero experiência e quero aprender. E eu tô tendo essa oportunidade lá no estágio, vai fazer um mês que eu tô lá. E eu tô gostando muito, apesar de não ser o trabalho que eu imaginava quando eu pensei em estagiar, eu tô tendo oportunidades únicas ali, que eu tô gostando muito. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando só sobre isso, mas esse é um study vlog e uma rotina de universitária que acabou sendo. Não consegui gravar pra vocês um resumão do que eu consegui fazer nesse tempo. Eu tive mais ou menos uma hora e meia. E eu acho que foi uma hora só. Eu consegui terminar de ler o primeiro capítulo do livro do Adam Smith, se eu não me engano, o primeiro e o segundo, uma coisa assim. E eu comecei a fazer um resumo, é por isso que nessa parte do vídeo aí eu tô digitando. Então, eu fiz mini resumos usando partes. Eu tô usando muito a estratégia do resumo agora. Eu vou trazer um vídeo que vai ser só um study vlog pra cá, porque eu tô pra fazer um trabalho. Eu já comecei a minha pesquisa e eu vou falar pra vocês mais como eu tô estudando. Mas eu tô tentando fazer mini resuminhos pra ter o que ler perto da prova. Porque é muito ruim ter que fazer resumo na semana da prova, ficar naquela correria, aquele desespero, igual aquele study vlog fatídico que tem aqui no canal. Então, eu tô me preparando já. Minhas primeiras duas provas são dia 1º de junho e aí eu já tô estudando pra elas. Inclusive, é de economia política e constitucional, as matérias que vocês viram aqui. O próximo Rotina de uma Universitária eu vou tentar gravar na segunda-feira, pra vocês verem um pouquinho de como é a introdução ao estudo do direito, que é a matéria que eu tenho na segunda. O texto do Adam Smith que eu tô lendo é A Riqueza das Nações, uma coisa assim. E é bem legal, gente, bem interessante. Eu tô adorando economia política. E quando eu era mais jovem eu falava que ia fazer economia. Eu sempre achei que, tipo, nada a ver comigo, porque de exatas, depois que eu cresci, né, fiquei mais velha. Mas hoje eu tô vendo que não é só exatas e que talvez a parte das exatas fosse suportável, levando em conta que a teoria é tão maneira, tipo, tão interessante de se estudar. Depois que eu parei, porque deu meu horário, eu fui andando, porque eu tinha que ir pra fila do bandejão, porque ela ia ficar imensa, e eu precisava almoçar pra sair pro estágio logo. Aí o pessoal já tava na fila, nós pegamos o almoço e fomos almoçar. Depois daí eu fui pro estágio, que é de tarde, na segunda e na sexta. Filmei pouquíssima coisa, porque eu não posso filmar muito por lá. Acabei de perceber que eu esqueci de filmar, mas eu comecei ouvindo até lo-fi, a coisa tava toda bonita aqui, porque eu não queria estudar. Eu estou aqui na base da disciplina, já mostro pra vocês a leitura que eu fiz. Eu tô dando uma pausa porque eu não aguento mais. O texto é levemente redundante, repete muito, e pra melhorar, tipo, ainda tem citação de alguém que tá falando a mesma coisa. E é uma matéria que eu estudei em ciência política. No caso, o texto é de Constitucional 1. É um texto sobre Rousseau, o ideal democrático no pensamento político de Jean-Jacques Rousseau, é isso mesmo. É o capítulo 6 aqui de um livro que parece ser um livro de artigos. E simplesmente a cada 2 parágrafos tem Pacte
pacto, inico, pacto. Ideal e o pacto inico, o amor de si, o amor próprio. E meu Deus do céu, gente, eu já entendi. Não precisa repetir tanto. Eu vou mostrar pra vocês a lista que eu fiz. Eu fiz essa lista na segunda, quando eu tava planejando o meu mês. Acabou que eu nem planejei tanto o mês, eu planejei mais os estudos. E essa é uma lista de matéria atrasada, essa não é uma lista pra essa semana. Então, eu vou terminar de ler isso e mais tarde, de noite, eu vou ter que entrar no CGA pra ver se tem algum texto. E aí eu vou dar um jeito nisso amanhã de manhã, né? Tem que ler o texto antes da aula. Eu montei também esse ciclo de estudos. E a intenção é ler o texto e fazer um resuminho antes da aula. Os slides eu leio em aula, chegar em casa, eu reviso tudo. Vou mostrar pra vocês o texto aqui e mostrar as minhas anotações do que é mais importante. Tá aqui o texto repetitivo abençoado. E ainda faltam... Nossa, ainda faltam 6 páginas. E eu fiz também aqui meu caderninho da faculdade. Esse aqui é meu ciclo de estudos que eu acabei de falar. E essa é a minha lista de atividades pra hoje. No caso, eu não vou ter aula de Libras, porque a professora não vai dar aula hoje, ela não vai poder. Enfim, e aí, tipo, as prioridades é esse monte de texto, que é tudo de constitucional. E que, se eu não estudar, vai atrasar tudo. E a prova da professora tá aqui, ó. É no dia 1º/6, junto com essa prova aqui de economia política. Então, a prioridade é ler esses 3 textos e fazer os mini resumos. E depois terminar de ler o texto do Adam Smith, que eu comecei lá na faculdade, vocês viram. E ler o texto complementar e fazer um mini resumo também. No caso, agora eu vou estar fazendo uma pausa. E depois eu volto para terminar esse texto do Rousseau. Atualizações. O intervalo que era para durar 20 minutos durou praticamente 1 hora. Porque eu fui com a minha mãe na padaria. E aí, no momento, eu estou fazendo um mini resumo com as minhas palavras das repetições que eu li até agora. E aí, quando acabar o mini resumo, eu vou terminar de ler o texto. E aí, eu vejo se eu coloco alguma citação aqui importante. Enfim, tô testando um novo método. Porque se eu fizer um fichamento mesmo, eu vou demorar muito. Eu me conheço. Eu vou querer ficar detalhando, escrevendo de cada página. Enfim. Minutinhos de imersão e eu fiz esse mini resumo com tudo que eu li. Aqui, basicamente, eu resumi os tópicos principais do texto para evitar aquele fichamento onde eu coloco tudo. E eu vou tentar fazer isso com todas as matérias, porque assim eu exercito a memória, lembrar mesmo o que o texto falou e se eu tô seguindo uma linha. E aí, conforme eu falo uma coisa, eu lembro da outra, porque o texto é escrito em cadeia e um argumento gera o outro. E aí eu vou terminar de ler as últimas 6 páginas dele. E vou fazer mais o resto do resumo, depois eu vou vir colocando aonde tá cada coisa. E nessa última parte aqui, como eu só tinha lido um comecinho, eu vou precisar colocar os nomes mesmo, porque não é princípios naturais e nem se a legislação é boa. Então eu vou precisar corrigir isso pro linguajar do autor, porque caso eu precise escrever sobre ele na prova, eu vou precisar usar os termos que ele usa, né? Os conceitos que ele criou. E claramente não são essas palavras. Terminei a leitura e terminei o resumo, deu 2,5 páginas. Eu acrescentei o que ainda não tinha aqui e vou finalizar os estudos de hoje, porque eu vou almoçar agora e aí depois eu vejo se eu vou voltar. Obrigada por assistir até aqui, um beijo, te vejo no próximo vídeo.